Tenho aqui em minhas mãos muitos livros usados que eu consegui num sebo. E hoje eu queria conversar com você sobre o porquê que você deveria ter livros usados na sua estante, sim. Só um aviso antes do nosso conteúdo de verdade. Gente, meu microfone deu problema, mas eu decidi que eu vou gravar assim mesmo. Então, perdão se tiver alguma interferência na vida e no ar e nos sons externos. Sorry. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não sou o tipo de pessoa que vai tanto assim num sebo, mas pensando na praticidade, porque eu moro numa cidade muito pequena e na minha cidade eu pelo menos não sei da existência de sebos, então se você mora na minha cidade e você sabe, sinta-se aberto a me falar por gentileza, porque eu morria de vontade de ir num sebo, conhecer como é, ver como que funciona lá dentro, e eu tive a oportunidade de fazer isso recentemente. Daí quando eu cheguei lá eu já fiz o quê? Separei uns 222 livros que eu ia trocar, já pensando, meu Deus, eu vou trocar pra um monte de livro antigo, meu Deus do céu. E assim, eu sou um pouquinho fascinada com livros antigos e escrita antiga e principalmente a diagramação, as capas, os ornamentos. Ai, deixa meu coração assim quentinho. Daí, quando eu cheguei lá, eu achei alguns livros antigos muito interessantes e alguns livros bem famosos, tipo O Grande Gatsby. E olha isso aqui, gente, tá extremamente em bom estado, tipo, é absurdo. E também Desmorphos, do Junji Ito, em extremamente bom estado. Não sei nem quem que levou isso aqui nos... Ui... Ai, caiu. Olha que lindo. Não sei nem quem que levou isso aqui no sebo, mas muito obrigado, tá? Eu agradeço do fundo do meu coração. E aí, como vocês podem perceber, eu tenho essas coisas aqui que deve ser mais velho do que a minha avó. Muito provavelmente, pela qualidade, né? Olha só isso aqui. E no sebo estava custando R$10. Então, realmente deve ser velho. Essas páginas amarelas, uma vibe meio assim... cheiro de livro antigo, sabe? Daí, desses livros que eu consegui no sebo, eu já li esse, O Hóspede. Acabei de ler recentemente, inclusive, A Condição Humana. Também já li O Grande Gatsby. E também li Desmorphos. Top, então nessa lista ainda falta esses dois. Eu não sei nem em que ordem e quando eu vou ler, pra ser sincera. Mas o meu papo com você hoje é basicamente pra gente dar essa oportunidade, não só de pesquisar livros diferentes da nossa bolha, mas também de ter esse gosto por livros antigos que vai ficando lá no sebo e quando você pega na mão o bagulho já tá até desmanchando já, tudo amarelado, todo lascado. Só que ainda assim, eu acho que deve ter coisa muito boa lá, sabe? Eu sou uma pessoa meio mística vibes, tá ligado? Tipo, eu gosto de ficar refletindo sobre a vida e sobre o vento que passou e esse tipo de coisa assim, meio brisado. E eu gosto desses papos de doido. Daí, por isso, eu sempre fico pesquisando, tipo, as edições do livro. Ah, a edição é de lá de 1970, então esse livro foi publicado em 1970, ou o outro livro foi publicado em 1990. E eu fico pensando na trajetória que este livro traçou para ele chegar no sebo, até ele chegar nas minhas mãos. Quantas pessoas já se emocionaram com essa história? Quantas pessoas já choraram com essa história? Na verdade, não só a história, mas o livro que tá na minha mão. Eu acho que é isso que eu fico tipo... Ai, meu Deus, que da hora! Eu acho bacana porque, assim, eu sei que muita gente pega a recomendação de livro no YouTube, no TikTok, no Instagram, segue a gente, né, que fala sobre livro, mas eu acho muito interessante a pessoa, ou eu mesma, ter essa autonomia de procurar autores que a gente não vê, que simplesmente parece que nem existiu. Nunca nem ouvi falar. Por um exemplo, este hominho aqui que escreveu Hóspede, Pardal Millet? Não sei o sobrenome. Mas ele é brasileiro! É, minha filha, ele é brasileiro, você sabia disso? Duvido que você sabia disso, cara. E além de ser brasileiro, ele nasceu mais ou menos em 1830 e morreu mais ou menos em 1890, por aí. Eu sei que ele morreu novo, e ele era uma pessoa muito revolucionista. Ele queria muito criticar as coisas. E se eu não me engano, O Hóspede foi um dos poucos livros que ele já publicou em vida. Os outros eram contos, cartilhas no jornal, e ele era uma pessoa assim, bem de vida. O pai dele parece que era militar, então assim, também não era
pouca coisa. Mas mesmo assim, ele era uma pessoa de questionar. Inclusive, se eu não me engano, ele morreu de tuberculose. Tô fazendo uma biografia do cara aqui do nada, mas só tô querendo exemplificar o meu ponto. Porque assim, eu duvido que você conhece quem é esse cara. Eu não conhecia. E se eu tivesse continuado aqui na internet pesquisando todas as minhas recomendações de livros e qual livro eu ia ler, qual livro eu ia ler depois e por que eu iria ler esse livro, eu não ia ter encontrado esse cara. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Então, às vezes é muito importante que você vá num sebo e você pegue na mão livros que você não faz a menor ideia do tema. E se dê essa oportunidade de conhecer coisas novas. Você pode gostar, você pode não gostar, só que ainda assim vira um repertório pra você. Então, a minha mensagem pra hoje é: sai um pouquinho dessa internet, vai numa livraria, vai num sebo, vai pegar um livro bem esquisito que você vai ler e falar: meu Deus, o que é isso? E vai se dar essa oportunidade, porque eu tenho certeza absoluta que você vai adorar essa experiência. Pelo simples motivo de que você vai sair da sua zona de conforto e você vai ler uma coisa que você não tinha nem você nem sabia da existência, cara. E eu não tô falando isso como se eu fosse contra ler os famosinhos da internet, ler os livros novos que saem, que são publicados. Não é esse o caso. A minha crítica é ler apenas esses. É você ter um repertório tão fechado que você não consegue dar oportunidade para coisas que você nem sabia da existência. É você só ler um tipo de livro, é você só ler um gênero específico. Eu acho que o ser humano é muito intenso e ele é muito denso. A gente pode gostar de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. E por conta disso, a gente pode ter um repertório muito incrível, cheio de conteúdo da hora, entendeu? E a minha mensagem para esse vídeo é você se permitir a encontrar coisas que você não encontraria se você só ficasse aqui na internet. Então vamos tá saindo um pouquinho e tá vivendo um pouquinho o mundo e a vida? Eu leio mangá, tá, gente? Só pra ninguém me dar hate, eu leio mangá, eu leio comédia romântica, eu leio muito romance, mas eu não vivo só disso. Eu também gosto de sair da minha zona de conforto e ler uns livros diferentes que eu nunca nem ouvi falar. E aí, por conta disso, eu tenho um repertório muito grande. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Perdão as interferências, a falta de microfone, esses problemas aí técnicos. Mas eu prometo que os próximos vídeos vai estar tudo certinho. Tá bom? Não desistam de mim, eu juro por Deus. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar. Se você pensa da mesma forma como eu, ou se você tiver algum livro pra recomendar, pra falar: Carol, lê isso aqui então, para você sair da sua zona de conforto, pode comentar que eu vou adorar ler, eu vou adorar conversar com você sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!